Olá, tudo bem? Aqui é a professora Denise Rosso, professora e coordenadora do curso preparatório para o TIM 2023. E hoje eu queria discutir uma questão do TIM 2022 de Endoped com vocês. Vamos lá. Menino, 5 anos e 8 meses, há 6 meses apresenta ereções frequentes e aparecimento de pelos pubianos, irritabilidade e sono agitado. Cresceu muito nos últimos meses. Não usa medicamentos orais ou tópicos. Traz uma idade óssea com laudo de 7 anos e 10 meses. É o primeiro filho do casal. Nasceu de parto normal, a termo, com peso de 3.430 gramas e 50 centímetros de comprimento. Gestação sem intercorrências. História familiar: menarca da mãe aos 12 anos. Pai teve desenvolvimento puberal normal. Estatura-alvo de 1,76 m, exame físico bom estado geral, hipertrofia muscular, sem estigmas sindrômicos. Estatura 1,25 m, com desvio padrão acima de 2,4, peso de 26 kg e um Z-score para um IMC de 0,4. Pele sem lesões, uma pH de 86 por 62 milímetros de mercúrio, genitália externa masculina, pelos em P3, pênis tracionado medindo 8 centímetros, testículo direito com 6 ml e testículo esquerdo com 8 ml, sem evidências de nódulos. Quais dos exames abaixo mais provavelmente esclarecerão o diagnóstico? Letra A. Dosar 17-hidroxiprogesterona, androstenediona, testosterona e sulfato de ideia. Letra B. LH, FSH, HCG e testosterona. Letra C. Testosterona, IGF-1 e HCG. Letra D. LH, FSH, dehidrotestosterona. Então vamos dar uma pausadinha, dar uma pensadinha e vamos seguir aqui uma linha de raciocínio no fluxograma que eu montei aqui para a gente discutir. A ideia mais importante é quando que você vai pensar em puberdade precoce. Puberdade precoce é o aparecimento dos caracteres sexuais secundários na menina antes dos 8 anos e no menino antes dos 9 anos de idade. Então, a gente tem um menino aí de 5 anos e 8 meses apresentando as características de puberdade precoce. Diante de uma puberdade precoce, eu preciso me perguntar se isso é por estímulo central ou periférico. Estímulo central, quem dita essa puberdade é o LH. Então, eu vou precisar pedir, numa primeira tacada de exames, LH, FSH, testosterona total. Se for uma menina, LH, FSH e estradiol. Essa é a minha primeira análise. Entendo também que quando eu penso numa puberdade precoce central, na menina eu vou ter telarca, para depois ter a pubarca. E no menino, eu vou ter o aumento dos testículos, para depois ter aumento do pênis, ter pubarca. Esse menino, ele tem os 2 testículos aumentados, acima de 4 ml, de 4 centímetros cúbicos, que fala a favor de uma puberdade precoce central. Mas eu preciso estar atento com algumas pegadinhas da prova. Então, eu pedi aqui LH, FSH, testosterona total para esse menino. Se ele vier com um LH basal maior ou igual a 0,3 pelo método ICMA, eu já digo que é uma puberdade precoce central. Se o LH basal vier menor que 0,3 pelo método ICMA, eu vou precisar fazer um teste de estímulo para ter certeza realmente que esse eixo não está funcionante, ele está adormecido. Como é que a gente faz esse teste de estímulo? A gente usa o acetato de leuproreina, Lupron, Lectron de 3,75, intramuscular, e 120 minutos depois dessa injeção você avalia de novo o LH. Se esse LH, 120 minutos depois, vier acima de 5 pelo método ICMA, fecha a puberdade precoce central. Se depois de um estímulo esse LH não responder, ficar baixo, você vai pensar em puberdade precoce periférica. Então, puberdade precoce periférica, você não tem esse estímulo central via LH, você não tem, na maioria das vezes, você não tem o aumento dos testículos.
Você vai ter aumento do pênis, de pelo pubiano, mas não vai ter aumento do testículo. Mas, cara, toda regra tem a sua exceção e tem a sua exceção no TIM. Por isso, eu acho que vale a pena a gente conversar dessas exceções também. Então, se você tiver um exame de sangue, você pediu LH, FSH, testosterona total e vem com LH baixo. Estamos pensando em puberdade precoce periférica. Mas estranho, porque está com o testículo aumentado. Será que isso é possível? Sim, isso é possível. Então, puberdade precoce periférica nos meninos, se você tiver aumento testicular bilateral, você vai ter que dosar o HCG. Se o HCG vier aumentado, você vai pensar em tumor de células germinativas. E aí vai precisar investigar esse tumor com ressonância de testículo, com ressonância de abdômen, mediastinal e cranial. Se o HCG vier normal, você vai pensar em testotoxicose ou hipotireoidismo. Então, muita atenção para testotoxicose e hipotireoidismo, que é uma boa indicação para a prova. Então, eu tenho uma puberdade precoce periférica com aumento testicular bilateral, assimétrico. Vou pedir um ultrassom testicular. E aí eu vou pensar em quê? Tumor de células de Leydig, o TART, que são aqueles restos de adrenal que ficam no testículo, e tumor de células de Sertoli. E se eu tiver um menino com puberdade precoce periférica, com testículos pré-púberes? Eu preciso descartar o estímulo da adrenal. E aí eu vou dosar 17-hidroxiprogesterona, sulfato de DEA. Se eu tiver um aumento da 17-hidroxiprogesterona, eu vou pensar em hiperplasia adrenal congênita. Se eu tiver um aumento muito significativo do sulfato de DEA, eu vou pensar em tumor adrenal e vou precisar pedir uma tomografia da adrenal. Então, vamos ver qual seria a melhor resposta nesse caso? A melhor resposta aqui seria a letra B de bola. Seria dosar LH, FSH, testosterona total, você está avaliando o eixo central, e um HCG. Afinal de contas, ele tem um aumento dos testículos bilateralmente. Você também não poderia deixar de lado esse tipo de investigação. Bom, espero que essa discussão tenha sido muito legal e a gente se vê na próxima.